Boa tarde para todos que estão no salão, todos em casa nos assistem. Mais um sábado. Hoje, antes de eu dar os recados, antes de a página, como vocês já sabem, o nosso tema do ano é educação como chave do profissional. E para esse tema anual, a gente está trazendo assuntos relacionados à educação, não só a educação de alguma maneira formal, mas a educação do espírito. E também personalidades que influenciaram a nossa trajetória enquanto espíritos. Nós, dentro da doutrina espírita, algumas personalidades que são próprias da doutrina espírita, como a gente já falou sobre Eurípides Barçanufo, como a gente falou, por exemplo, de Kardec. E hoje, como a gente falou vai falar de Leon Denis, aliás, falamos de Leon Denis, e hoje a gente vai falar de uma personagem que ela não influencia apenas nós espíritos ou a doutrina espírita, mas ela influencia a humanidade. É Maria de Nazaré. E o tema da nossa palestra de hoje é Maria de Nazaré, a luz silenciosa que guia a humanidade. Para o tema de hoje, nós vamos receber a Patrícia Hoffmann, que é companheira nossa, tarefeira da casa, e uma pessoa que com muita amorosidade está sempre presente, recebendo a todo mundo que chega no Grupo Espírita Servidores de Jesus, sempre com muito carinho, sempre com muita paciência. Então, ninguém melhor que alguém com essas características para falar de Maria. Antes disso, gostaria de lembrar da nossa caravana. Para isso, a gente conta com a doação, com a colaboração de vocês. Caravana Vicente de Paulo e a Obra do Berço, que tem como culminância a distribuição de cestas básicas para as famílias assistidas. O nosso trabalho ele não é um trabalho apenas de entrega de alimento, ele é um trabalho bem mais complexo, que envolve outras atividades, mas que no final dos nossos encontros a gente distribui essas cestas e a gente conta com a colaboração de vocês. Nossas cestas que, além dos alimentos, também contam com itens de higiene, como papel higiênico, pasta de dente, sabonete, e a gente conta com tudo. Nossa festa junina, dia 14 de junho, está chegando, então a gente conta muito com vocês. A gente conta com vocês na participação da festa, então venham se divertir com a gente, venham se reunir, confraternizar, mas aqueles que quiserem, puderem contribuir, além de vir compartilhar da festa, tragam um bolo, um packzinho de mate, um empadão, como diz a Silvia, um empadão, né? Silvia gosta de pedir empadão, sempre pede, né? Quem puder trazer um empadão, mas assim, qualquer coisa. Eu sei fazer um bolo, traz um bolo. Um bolo de milho, um bolo de coco, um bolo de chocolate, sei lá. Um docinho, enfim. A gente, eu não sei fazer nada, mas eu posso passar numa loja e comprar um potinho de pé de moleque. Ok, também. Se for para colaborar, a gente aceita. Não quero levar nada, mas eu vou para a festa. Isso, venham sim. Então, dia 14 de junho, às 13 horas, terá início a nossa festa. E aquelas pessoas que já vêm à nossa casa, que já estão habituadas, tem alguém aqui pela primeira vez? Não, né? As pessoas que já estão habituadas a vir, se tiverem disponibilidade na sexta-feira, dia 13, a gente conta também com a presença de quem puder vir ajudar. Foi um pedido do nosso coordenador dessa parte de eventos e da festa, e vai ser muito bem-vindo também para ajudar a arrumar mesmo, ajeitar as barraquinhas, enfeitar, tá bom? Aí é só procurar, você vai estar aqui? Procurar a própria Patrícia,
Quem não a conhece hoje vai conhecer, vai ficar 1 hora olhando para ela, ou a Patrícia ou o Andrew, que é o coordenador da cantina e da parte de eventos. Tá? Outra coisa, como vocês sabem, as nossas palestras, já há algum tempo, são todas transmitidas pelo nosso canal no YouTube. E aí a gente gostaria de pedir a vocês o seguinte, compartilha, divulguem, a não ser que vocês não tenham gostado da palestra, mas aí divulga assim mesmo. Vai ver que você não gostou, mas alguém vai gostar. Mas assim, divulguem as palestras. Então entra lá no nosso YouTube e diz assim, às vezes você tem uma irmã, um tio, uma prima, sei lá, que queria ter vindo, não pôde vir, ou que está querendo conhecer a doutrina espírita, mas ainda não tomou coragem de vir ao centro. Manda uma palestra para essa pessoa. Então, isso ajuda a casa, ajuda o nosso canal a ter mais visualizações e que esse conteúdo chegue para mais pessoas e também ajuda as pessoas que querem conhecer a doutrina espírita. Nós começamos, e vai ser um trabalho um pouco lento, até por conta de tempo das pessoas envolvidas, um trabalho de leitura das cartas de Paulo. É simples, são vídeos curtos, de 5 minutos, 4 minutos, 6 minutos, dependendo do tamanho de cada capítulo. No momento, a gente só tem os dois primeiros capítulos da Carta aos Romanos, mas daqui a pouco, daqui a uns meses, a gente vai ter, sim, playlists completas das cartas. Tá? Então, querendo acompanhar, vai lá. O nosso canal no YouTube é GEG Niterói, é só botar as iniciais, a nossa sigla, acompanhado da palavra Niterói, que vai direto para o canal dos servidores. Tem lá a playlist Cartas de Paulo. Nos ajudem também divulgando, compartilhando. Sem mais delongas, eu vou fazer a leitura e a prece para a gente passar a palavra para a Patrícia. Capítulo 173 do livro Fonte Viva. Ante a luz da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinamos. Muitos, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrar a verdade, é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Emmanuel. Vamos, então, fechar os nossos olhos brevemente, agradecendo a Jesus por essa oportunidade, agradecendo a Jesus por essa tarde, rogando aos bons espíritos que venham em nosso auxílio, possam iluminar as palavras da Patrícia, possamos realmente nos deixar tocar por essas palavras, a ponto de que nossos corações possam ser transformados pela renovação do nosso entendimento, como diz Paulo,
para que sejamos realmente seres mais conscientes, com verdadeira vontade de transformação, sabendo que nunca estamos sós. Obrigada, Senhor, hoje e sempre, por todas as coisas, graças a Deus. Meus amigos, eu vou chamar a Patrícia. Patrícia, e nós temos para essa palestra uma pequena surpresinha. Nós temos o nosso companheiro Wilson, que vai nos presentear com 2 lindas canções, uma no início, outra no final. Não sei, pessoal de casa, a gente não sabe como vai ficar, a gente espera que dê certo. Se não der certo para vocês, a gente pede as nossas sinceras escusas, mas para o pessoal que está aqui vai ficar muito bom. E é isso. Patrícia. Boa tarde, pessoal. Antes do seu Wilson começar a cantar, eu só quero falar uma coisa para vocês, né, pessoal de casa, pessoal daqui. A música, já dizia nas obras de André Luiz, em várias citações das obras de André Luiz, ela nos eleva o espírito. Claro, a boa música, ela nos faz entrar numa linda energia, ela eleva nosso pensamento, ela se torna realmente uma oração. Então, por isso, a gente resolveu fazer no início e no final da palestra, homenageando esse espírito tão maravilhoso que é Maria, com a música. E aí eu peço a todos vocês que acompanhem seu Wilson. A primeira música todo mundo conhece. Seu Wilson. Que todos vocês de casa, as pessoas que estão aqui com a gente, espero que vocês tenham sentido o quanto a música ela faz diferença, né? E aí, primeiro eu quero dizer para vocês, sejam todos muito bem-vindos à Casa de Pai Joaquim, que é a minha frase que me marcou, né, no meu trabalho aqui na casa. Como a Andréia falou, sou tarefeira daqui.
pessoal de casa, se não me conhece, se vier aqui, com certeza vai me conhecer. Estou sempre aqui, com a graça de Deus, e a de Maria também. E aí, essa palestra para mim hoje, as pessoas falaram assim, né? Nossa, você está nervosa por quê? Você já deve estar acostumada. Eu estou nessa caminhada de palestra há um ano e pouquinho. Mas, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Essa palestra de hoje é um presente que a Andréia me deu, mas também foi um desafio. Um desafio que mexeu muito com as minhas emoções. Por quê? Vou dizer para vocês por quê. Porque Maria, ela está na minha vida desde sempre. Eu fui criada dentro de um lar católico e fui legionária. Então, conheço a Maria desde sempre, acostumada a rezar o terço, o rosário. Tenho muitas referências da minha avó, ela vivia rezando. Então, eu tenho muito essa coisa de Maria, né? Mas, ao entrar na doutrina espírita, eu queria conhecer como é que era Maria, né? Como que a doutrina espírita ia me apresentar Maria. Aí, um belo dia, alguns meses atrás, eu pedi a Andréia referências, né, de livros que eu pudesse ler, que eu pudesse começar a construir essa Maria dentro de mim. E aí ela me deu uma listinha, né? Só que depois veio também a intimação para dar a palestra. Claro que ela me chamou com tempo hábil para estudar, mas eu confesso para vocês que a Maria que eu comecei a construir, que eu estou redescobrindo, ela é muito maior, ela é muito mais ampla, porque o que acontece é que a doutrina espírita, ela amplia o conhecimento. Então, a gente começa a entender outras coisas diante desse espírito de tanta evolução que é Maria. E aí, eu bolei esse título aqui, Maria de Nazaré, a luz silenciosa que guia a humanidade. Por que a luz silenciosa? Talvez vocês não saibam, eu não sabia, mas tem menos de 10 falas de Maria na Bíblia. Falas, tá? Claro que se fala muito dela na Bíblia, mas falas dela tem menos de 10. Maria não precisava falar, não precisava gritar, ela agia. E na maioria das vezes ela agia com o coração, com as características que são primordiais no espírito dela. Quem é Maria, mãe de Jesus? Todo mundo já parou para se perguntar quem é esse espírito de Maria? Então, eu até quando estava montando a palestra, eu perguntei para a André se eu podia passar do tempo, sabe? Porque é tanta coisa, gente, é tanta coisa que eu não sabia nem para que lado que eu ia. E assim, é tanta coisa bonita, é tanto desafio, e que a gente entende o porquê que é dado essa missão tão difícil para esse espírito, tá? E ela nos traz lições assim maravilhosas. Maria, a gente, na Igreja Católica, no catolicismo, a gente não para pensar na Maria antes de Jesus, né? A Maria depois é aquela Maria, né, dos milagres, aquela das aparições, mas não se pensa na Maria do antes. E a Maria do depois de Jesus, né, como eles têm a limitação de não acreditar, né, no mundo espiritual, eles não acreditam na reencarnação, eles não pegam o mais bonito de Maria, que é, após Jesus, a caminhada dela em receber os espíritos em sofrimento, em resgatar os suicidas, que é lindo demais. Então, a gente ficou com essa parte. A gente, espíritas, nós temos livros que contam essa faceta de Maria, tá? Segundo o livro, A Caminho da Luz, eu vou falar um pouco desse espírito antes de Jesus, tá, gente? Se eu começar a falar muito rápido, é porque eu tenho muita coisa para falar, tá bom? Segundo o livro A Caminho da Luz, os destinos do planeta Terra não são entregues ao acaso. Jesus, o espírito mais puro que passou pelo planeta, é o governador espiritual da Terra. Então, nesse livro, No Caminho da Luz, ele vai narrando o planeta Terra, o desenvolvimento da humanidade, os espíritos, e tem assim, ele vai falando do encontro. Nesse livro, ele narra, claro que pode ter tido outros, em duas reuniões, tá, desses espíritos que ficaram com a missão de acompanhar o desenvolvimento da humanidade. E na segunda reunião, né, Jesus Cristo, o espírito já responsável, o governador desse planeta, já ficou
estabelecido que ele iria vir, né, que ele iria reencarnar para trazer o evangelho, para ensinar o caminho para essa humanidade ser encaminhada. E junto com essa pleia de espíritos, são muitos espíritos que vieram acompanhando ele poderia fazer tudo isso sozinho? Sim, poderia. Ele tem desenvolvimento, evolução para isso. Mas o objetivo maior de Jesus é mostrar que somos humanidade, somos uma só família. Então, caminhamos junto. Então, ele também veio com uma grande pleiade de espíritos para ajudar ele. Dentre esses espíritos, o espírito de Maria. Muito antes de sua vinda, uma pleiade de espíritos superiores participou da formação do progresso moral da humanidade, preparando os caminhos para a chegada do Cristo. E entre esses espíritos, Maria já ocupava uma posição de destaque, por conta das características evolutivas de Maria. Tá? A gente vai falar um pouquinho dessas características mais à frente. No livro Universo e Vida, capítulo 13, o Espírito Áureo afirma: Maria, a excelsa mãe de Jesus, é espírito procedente de uma das humanidades mais evoluídas da constelação de Sírios, destacando-se como missionária angélica junto ao planeta Terra. Então, aí nesse livro a gente já vê que não é qualquer espírito, não. É um espírito muito evoluído, que vem de altas constelações, que se submeteu, por sua humildade, por sua vontade de ajudar a humanidade, se submeteu a vir aqui, com uma missão muito importante, que era preparar, tem um livro que cita, que ela foi o vaso que germinou Jesus, né? Que ela foi a responsável por essa caminhada, pela essa primeira caminhada de Jesus, e a gente sabe o quanto ela foi importante, o quanto ela foi primordial para tudo que aconteceu com ele. Já no livro Maria de Nazaré, o espírito de Miramês afirma: Maria, mãe de Jesus, é um espírito de pureza lirial, vindo de planos altamente iluminados, para receber e ter em sua companhia o espírito mais evoluído que pisou o solo terreno, portador da mensagem de Deus para os homens, o Evangelho. Jesus, a maior missão dele foi essa de trazer o Evangelho para a gente. Porque no Evangelho, ele veio trazendo o caminho para que a gente possa sintonizar, para que a gente possa religar a Deus, religar ao Criador, para que a gente possa evoluir enquanto espíritos, principalmente moralmente, intelectualmente também, claro, mas principalmente moralmente, desenvolver as nossas virtudes e que a gente possa transformar as nossas mazelas, as nossas dificuldades morais, tá? Aí as características de Maria que eu falei. Ela já não reencarna mais por necessidade. Maria não precisa mais reencarnar por necessidade. Ela só reencarna, é um espírito tão evoluído, de uma alta hierarquia, que ela não precisa mais. Ela já tem a paciência desenvolvida, ela já tem todas as virtudes, a virtude do amor, todas elas desenvolvidas. Ela só reencarna por missão. E a missão mais linda dela, né, foi a de gerar o Cristo. Possui plena pureza moral, sabedoria e amor. E a sabedoria dela, ela é tão alta, tão divina, que ela não precisava falar muito. Ela não precisava fazer igual a Patrícia fala, igual a tagarela, ela não precisava fazer isso. As atitudes dela, a maneira de agir, a maneira de amar, a maneira de olhar, a maneira de agir dela já diziam tudo. Ela não precisava abrir a boca para falar. Então, quando ela falava, eram poucas palavras ditas com muito amor, com muito carinho e, principalmente, com muita firmeza de quem sabe aquilo que está dizendo. Seu espírito é elevado e exerce missões de extrema grandeza espiritual, com a maternidade de Jesus e o auxílio contínuo aos sofredores. Talvez a gente pense que o maior desafio para Maria tenha sido ser mãe de Jesus. Mas, sinceramente, eu acho que o maior desafio de Maria é ser mãe da humanidade, porque nós somos muito difíceis. Mas ela está ali, segue firme e forte com essa missão que foi dada a ela, de ser mãe da humanidade. Maria nasceu em Nazaré,
Olha, eu fiz pesquisa, não se tem assim muita... acontecem algumas divergências, tá? Mas a maioria registra isso, que Maria nasceu em Nazaré, em meio à simplicidade de uma vila da Galileia. Mulher humilde, fiel, soube desde o primeiro momento entregar sua vida à vontade divina. Contudo, Maria ultrapassa o tempo e a religião. Aí é que é interessante. Na minha limitação enquanto católica, a gente tem aquela visão de Maria, né? Que os evangélicos desprezam, os católicos adoram. Só, gente, que Maria, ela não pertence a nenhuma religião. Assim como Jesus, ela transcende fronteiras. O papel de Maria transcendeu fronteiras. Por que eu digo isso? Porque, estudando, ela está no Alcorão, um capítulo inteiro sobre Maria. É a única mulher que é citada no Alcorão, que é o livro sagrado do Islã. Quer dizer, uma cultura tão machista. E tem Maria com muito respeito, com muito amor e respeito. Para vocês terem uma ideia, no Alcorão é citado muito mais o nome de Maria do que o nome de Jesus. Olha só, eu coloquei aqui no cristianismo, ela é a mãe de Jesus. No cristianismo, mas no catolicismo ela é só a mãe de Jesus, tá? Símbolo máximo da maternidade e do amor incondicional. No islamismo, Maria, aí estará Mariam, né? Em hebraico, Miriam, que aí significa Senhora da Luz, que ela é detentora de grande luz, já que é um espírito, né, de grande evolução. É honrada como a mais pura entre todas as mulheres, tendo um capítulo inteiro dedicado a ela no Alcorão. E aí eu tive com o Alcorão na mão, confesso a vocês que eu não consegui ler o capítulo todo, porque é uma linguagem mais rebuscada, mas assim, eles têm um total respeito pelo papel de Maria e por tudo que ela trouxe à humanidade. E é bonito de ver isso. E está assim, ó, eles falam lá, Sura, é capítulo, tá? 3:42. Ó Maria, por certo, Deus te escolheu e te purificou, e te elegeu sobre as mulheres de todo o mundo. Para vocês verem como eles têm respeito pelo papel de Maria, pelo que significa Maria. Em muitas tradições populares e culturais ao redor do mundo, Maria também é símbolo da mulher que consola, da mãe que intercede, da esperança que jamais abandona. No começo aqui, a Andréia falou sobre educação, né, que é o tema das nossas palestras desse ano. E aí, a Maria, ela é uma grande educadora. É aquela mãe, né, no sentido super da palavra. Existe até uma música que fala isso. Do quanto ela ensinou a Jesus. Ah, Patrícia, mas Jesus já veio pronto. Sim, mas ele não se fez reencarnar, ele não se fez. Quando ele veio, ele não veio escrevendo, lendo, falando. Ele veio passando por todas as nossas fases de infância. E quem estava ao lado dele? Maria, a mãe. Isso, gente, é de uma grandeza. E assim, Jesus, ele veio sem o véu do esquecimento. Ele sabia qual a missão dele. Maria não. Mas o que tinha no íntimo dela? O que estava desenvolvido nela enquanto espírito? Estava desenvolvido nela a fidelidade a Deus, a confiança em Deus. E é por isso que ela nos ensina, a maior lição de Maria é confiar no Pai. Ela, enquanto menina, né, foi acusada de estar grávida, sem ainda ter sido desposada por José, não é isso? E naquela época a mulher seria apedrejada, não é isso? E ela confiou. Quando o anjo anunciou a ela que ela seria a mãe de Jesus, ela questionou como seria isso, né, já que ela não conhecia homem algum. Só que ela confiou. Quando o anjo disse, você caiu na graça de Deus, ela confiou. Será que nós confiamos em Deus? É tão difícil, às vezes, confiar. Às vezes, a gente quer aquela situação para aquela hora, nós não sabemos esperar, nós não temos paciência. E aí, Maria vem como uma grande professora, como uma grande educadora espiritual e nos diz, temos que confiar em Deus. Sim a Deus que ela deu foi o sim à humanidade, foi o sim a nós, a todos nós. No Espiritismo,
A figura de Maria é elevada ao patamar de espírito de altíssima luz, que acompanha a Terra desde antes da encarnação de Jesus e continua velando por nós. Vamos encontrar as afirmações que reforçam a missão espiritual contínua de Maria e sua preparação para receber o Cristo. Ele foi um espírito que passou por muitas, apesar dela ser já um espírito evoluído, antes dela reencarnar, quando ela vir para cá como Maria, ela recebeu muitas orientações para se preparar para receber aquele que foi o Salvador. Maria de Nazaré não foi apenas a mãe de Jesus na terra, mas um espírito de elevada envergadura, cuja missão começou muito antes de sua encarnação. Segundo Miramês, no livro Maria de Nazaré, tá? Maria foi preparada por milênios no mundo espiritual em oração e serviço. Então, ela se preparando para reencarnar, ela não estava lá dormindo em berço esplêndido, esperando a hora chegar. Ela estava em oração, serviço, estudo, se preparando para aquela que seria uma grande, imensa missão, que seria trazer o nosso Salvador. Demonstrando que sua vinda não foi um acaso, mas parte de um planejamento divino. Aquele planejamento divino que eu falei para vocês, que é relatado na segunda reunião, tá? Que está lá no livro Caminho da Luz. Maria não foi apenas uma figura passiva do plano divino, ela teve ação. Isso aqui é muito apaixonante em Maria. Mas uma colaboradora que aceitou com fé e humildade a missão de ser a mãe do Messias. Seu sim ecoa como modelo de entrega à vontade de Deus. E disse Maria, né, quando o anjo foi falar com ela, foi anunciar, qual foi a resposta dela? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. E aí eu pergunto a vocês, será que se Deus mandar um anjo hoje para vocês e disser um desafio, vocês terão a coragem de dizer, eis aqui a serva ou servo do Senhor? A gente precisa pensar nisso, porque afinal de contas, Maria nos trouxe o exemplo. Maria foi a alma eleita, que em nome da humanidade aceitou a sublime missão de trazer ao mundo o Redentor, tornando-se cooperadora direta do plano divino. Isso está no livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, capítulo 14. Ainda bem que eu não fugi da aula de matemática. Além de gerar Jesus, Maria o acompanhou em seu crescimento espiritual, sendo a primeira a nutrir sua alma com amor e sabedoria. E o menino crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Isso é um trecho que está em Lucas, capítulo 2, versículo 40. Aí vem o papel da educadora. A primeira educadora de Jesus, quem foi? Maria. Aí torna a dizer, a gente pode falar assim, mas Jesus veio pronto. Mas Jesus, ele se fez de novo criança, ele se fez bebê, ele precisou dela, ele precisou de aprender a andar, de aprender a falar. E foi com quem? Foi com Maria. Ele pode até, com certeza, a gente não tem relatos desse período da infância dele, provavelmente ele era diferenciado. Deve ter aprendido tudo muito mais rápido, mais fácil, por conta de ser já um espírito muito desenvolvido, intelectualmente e moralmente. Mas se fez homem, se fez criança, se fez bebê, veio e precisou sim aprender a andar, aprender a falar, precisou ser alimentado, precisou ser agasalhado, precisou ser protegido. E quem fez isso? Maria. José também, né? José tem um papel especial também. Mas a mãe, a gente sabe que a Maria, mãe é mãe, né? No lar singelo de Nazaré, Maria e José foram os primeiros instrutores do Cristo. Não podemos deixar José de fora, né? Afinal de contas, ele também é um espírito que veio junto com Maria, junto com essa pleiade de espíritos, que veio para preparar a reencarnação de Jesus. Preparando-o no silêncio e no trabalho para a missão que viria a cumprir. Esse trecho está no livro Boa Nova, do Espírito de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Nas bodas de Caná, as famosas bodas de Caná, Maria demonstra sua percepção espiritual ao interceder por um milagre.
atenta a uma coisa. Até agora eu estava falando da preparação dela para vir, né? Do antes de Jesus. Agora eu já vou falar dela no período de Jesus, com Jesus. Maria demonstra sua percepção espiritual a interceder por um milagre, mesmo antes do tempo designado, entre aspas. Por que antes do tempo? Porque tem aquele diálogo que ela vai ter com ele, né? Ela preocupada, porque o vinho está acabando na festa de casamento. E isso, gente, a gente tem que estudar também a parte cultural, né? Naquela época, era terrível quando acabava o vinho, sabe? Tinha muitas características que imprimiam a isso. Então, os noivos ficavam com vergonha se isso acontecesse. Então, ela se apressou e pediu a Jesus que ele fizesse algo. Ela não disse o que ele ia fazer. Ela simplesmente chegou para ele, pediu, aliás, ela comunicou o que estava acontecendo, e ela, confiando que ele iria resolver, ela disse aos servos que fizesse o que ele dissesse, né? Isso é confiança. Olha como ela confia, olha como é que o sim dela é rico de atitudes. Atitude da confiança. Sua fala aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Está em João capítulo 2, versículo 5. É um ensinamento eterno de confiança na vontade divina. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm vinho, os noivos, tá? Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Né? O que eu tenho com isso? Malcriado ele, né? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Ela não discutiu com ele, ela não disse nada. Ela só comunicou que tinha um problema. E ela confiou nele para que ele resolvesse, né? E ele, apesar de um pouco contrariado, né? Ele foi lá e fez o que tinha que ser feito. Fez o melhor. Fez o primeiro milagre, que é de transformar a água em vinho. Maria, naquele instante, já intuía o poder do filho. Gente, vou tornar a dizer, ela não nasceu sem o véu de esquecimento. Ela não sabia, ela não tinha noção direito de o que ela tinha que fazer. O que ela sabia é que havia algo de diferente e que ela tinha, sim, que confiar em Deus. E assim ela foi agindo durante toda a vida dela. A gente, muitas das vezes, a gente quer que venha uma cartilha, né? Dizendo o que a gente tem que fazer. Mas, na verdade, o que a gente tem que fazer é seguir a cartilha do Evangelho. E tudo o mais vai acontecendo, porque aí é essa grande mensagem que Jesus deixou para a gente. A cartilha do Evangelho. Maria, naquele instante, já intuía o poder do Filho e, com humildade, preparou os corações para o primeiro sinal público da missão crística. Esse trecho está no livro Vinha de Luz, do Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Vocês percebem como vários livros espíritas vão narrando, né, de forma até poética, mas de forma muito verdadeira, o que está na Bíblia. Trechos, né, das atitudes de Maria. Atitude, gente. Atitude. Por isso ela é silenciosa. Ela é uma luz porque ela traz a gente o esclarecimento da importância da ação. Ação esbaforida? Não. Ação com amor, com ternura, com paciência, com respeito. No momento mais doloroso de sua existência, e aí é o momento que o filho está na cruz sendo inocente, e mesmo que não fosse inocente, né? Nós sabemos que Jesus era inocente. Mas qual mãe passa por tanto sofrimento ao ver o filho sendo crucificado e não se revolta? Às vezes a gente se revolta por tão pouca coisa, a gente põe a culpa em Deus, põe culpa no vizinho, põe culpa na Light, no governo, mas não sei o quê, mas não sei o quê. E Maria não. Maria, que teria motivos para ter até uma revolta, porque o filho dela era inocente, ele não fez nada, ele só distribuiu amor. Mas o que Maria fez? Resignadamente, ela não sofreu? Não, pelo contrário, ela sofreu muito. Por isso ela entende muito o sofrimento de nós mães, né? Mas Maria foi ali, resignada, paciente, confiando em Deus que aquela situação tinha que acontecer, mas que ia passar. Porque Chico não diz para a gente que tudo passa? Aquela situação também passaria. No momento mais doloroso de sua existência, Maria permaneceu firme ao pé da cruz, demonstrando incomparável resignação. Foi então que Jesus, aí vem uma segunda situação de Maria muito importante, tá?
Foi então que Jesus, em sua infinita misericórdia, a nomeou como mãe de toda a humanidade, ao confiá-la ao discípulo amado. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Está em João, capítulo 19, versículo 26 e 27. E aí, quando eu era criança, né, que eu fazia catequese, eu lembro que eu perguntei para a catequista, se eu falo isso para minha mãe, mulher, minha mãe virava a cara. Jesus foi mal criado, não foi não? Eu falei isso para a catequista, sabe? A catequista, né? Mas não, na verdade, eu aprendi aqui nessa casa que a gente tem que ler além das letras, sabe? A gente tem que ouvir o significado da situação. Naquele momento, Jesus estava instituindo Maria como mãe da humanidade, aquela que era o exemplo a ser seguido, o exemplo de mãe, o exemplo de acolhimento, o exemplo de caminhada. Tão importante esse espírito foi na vida de Jesus. Naquela hora extrema, Jesus não apenas confortou sua mãe, mas o entregou como legado espiritual a todos nós, tornando-a a mãe universal, símbolo de amor e proteção. Esse trecho está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. A doutrina espírita revela que Maria, no plano espiritual, atua como consoladora de almas em profundo sofrimento, incluindo suicidas e até mesmo Judas, o apóstolo que traiu Jesus. E aí eu vou contar para vocês uma parte que eu sinceramente não sabia, mas um dia a Andréia, sabendo que eu sou curiosa, ela me cutucou e aí eu fui procurar saber que história é essa de que Maria resgatou Judas. E assim, eu fiquei deveras emocionada com a resignação e o amor desse espírito. Uma mãe, né, que teve o filho que sofreu uma traição, e aí essa traição entre aspas, tá, gente, que dá uma outra palestra, mas tá, aquele espírito que foi o responsável direto por entregar o seu filho. E o seu filho passar por tanta humilhação, crucificação e dor. E ela ainda assim, ela foi no umbral, ela foi lá aliviar a dor de Judas. Judas se suicidou, não aguentou a pressão da situação, de ter sido, né, o veículo direto da crucificação de Jesus. E aí, esse espírito de Maria mostra para a gente o quanto é necessário perdoar. Né? Jesus disse, perdoar 70 vezes 7. Maria, só com essa atitude, ela já mostra para a gente o quanto é necessário o perdão e o quanto o perdão dignifica a gente. Eu vou trazer aqui para vocês a poesia do Retrato de Mãe que conta esse diálogo. Por isso eu estou até correndo mais, porque senão não vai dar tempo. E a partir daí, Maria não só resgatou Judas, como ela é responsável até hoje, tá? Ela é coordenadora de falanges que trabalham resgatando espíritos. Tem um hospital, Maria de Nazaré, que é um hospital espiritual, que cuida desses espíritos que são resgatados no umbral, a maioria deles que cometeram suicídio. E pode parecer que não, mas o suicídio, a pessoa comete esse ato, ela sofre muito depois que ela comete o ato. Porque quando ela se vê no mundo espiritual, que ela não morreu, né? Ela não morreu, o espírito está vivo, o espírito não morre. Ela pensou que ela fosse aliviar a dor. E aí a dor vem 3 vezes pior, muito, muito pior. E aí Maria é a responsável, é a coordenadora que faz esses resgates. Por que ela foi escolhida para essa missão tão difícil, tão dolorosa? Por ela ter esse entendimento da nossa dor, por ela ter esse coração de mãe, esse coração tão amplo, tão puro, tão paciente e resiliente, que tem o poder de resgatar os corações endurecidos. A doutrina espírita revela que Maria, no plano espiritual, atua como consoladora de almas em profundo sofrimento, incluindo suicidas e até mesmo Judas, o apóstolo que traiu Jesus. No livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, relata que ela atua nas colônias que recebem os suicidas.
Ali, a Mãe Santíssima envolve os suicidas em seu manto azul, enquanto missionários me mostram que a vida, embora mal baratada, pode ser reescrita. Isso está no capítulo 7 do livro dos Memórias de Suicida, tá? Muitos, ao verem-na, muitos desses espíritos resgatados, sofredores, tá? Ao verem-na, choram como crianças, pois nela reconhecem a mesma dor que sentiram ao deixar a vida sem permissão. Está no capítulo 12 do mesmo livro. Essa fala aí de Maria está nesse livro também, tá? Ela diz assim, ó, filhos meus, nenhum fio de vosso ser está fora do amor de Deus. Levantai-vos, ainda há tempo de servir. E ela vem, ela acolhe esses espíritos, mostrando para eles que o que vai resgatar e o que vai aliviar a dor deles é o trabalho, é ajudar o outro, é o trabalho da caridade, é ajudar outros espíritos. Esse trabalho que Maria faz, é esse acolhimento que ela faz. Ela não condena o irmão, ela não condena aquele espírito que já está sofrendo tanto. Ela o acolhe sem julgá-lo e mostra para ele um caminho de aliviar a sua própria dor. Aí eu fiz só um resuminho, já vou começar o retrato de mãe, tá? Eu fiz só um resuminho das características principais de Maria. A confiança inabalável em Deus, como no seu sim, né? O quanto ela confia em Deus, ela demonstrou isso no sim dela. A intercessão amorosa, como nas bodas de Caná. Ela intercedeu junto a ele, fazendo um pedido para ele resolver a situação, mas de uma forma doce, amorosa e confiante nele. A maternidade universal, ela aos pés da cruz se tornou a mãe de todos nós, de toda a humanidade. Então é um espírito realmente de uma missão linda e que ela dá conta do recado, tá? A misericórdia infinita, no resgate dos suicidas e de Judas, né? Que é o trabalho que ela mais faz intensamente após a crucificação de Jesus, é o trabalho com os suicidas, esse resgate desses espíritos sofredores. Sigamos o exemplo de Maria, dizendo sim à vontade divina, intercedendo com amor pelos que sofrem e confiando que mesmo nas maiores quedas, a misericórdia de Deus nunca nos abandona. E aí, eu trouxe para vocês, eu vou ler esse poema, essa poesia que relata o diálogo de Maria quando ela vai ao encontro de Judas, tá? Judas já tinha cometido suicídio, porque ele não aguentou, né, o sofrimento que ele teve depois que ele viu a besteira que ele fez, né? E aí veio o remorso, e a dor do remorso é muito grande, porque tudo está na consciência da gente, e a consciência dele pesou muito, né? Ele viu a besteira que ele fez. E aí ela pede, né, a Jesus para resgatar Judas. E aí acontece assim, ó. Esse poema, ele está no livro que o Chico Xavier, ele faz a psicografia da Dolores, tá? No finalzinho vai explicar. Vamos lá. Retrato de mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego, no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado claramente agressivo. Sou um morto, estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem lar, sem consolo, sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas,
Sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena, a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude pasmo: Mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar a dor, sem mais poder fugir, a vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero. Ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida, de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração. Nas águas do bendito esquecimento, numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como que olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra do pesadelo atroz, perguntou, quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? E aí ela respondeu, sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente, meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Nesse diálogo, a gente vê o quanto ele estava desesperado, o quanto ele não sabia mais o que fazer. E aí, sim, dá para a gente perceber que, provavelmente, no desespero da dor, ele está preso, né? E ele procurou a mãe provavelmente expulsou ele, porque não acreditava, pensou que era um fantasma, um espírito malévolo, alguma coisa assim. E ele ficou, né, com aquela amargura toda. E ela vem e acolhe toda essa dor, dá a ele a esperança de uma nova reencarnação, de uma nova mãe, de um nível de esquecimento para que ele pudesse, aí sim, ter uma reencarnação de aprendizado, de evolução espiritual. A esperança, né, que a doutrina espírita traz para todos nós. Bom, aí a gente começou com música e a gente vai terminar com música. Mas antes da gente terminar, eu só quero dizer para vocês que, para mim, é uma honra muito grande falar de Maria. Primeiramente, é uma honra muito grande estar aqui, fazendo parte do Grupo Espírita Servidores de Jesus, trabalhar nessa casa tão abençoada, que tem muitos falangeiros de Maria que trabalham aqui conosco, que resgata muitas pessoas, como me resgatou de uma vida muito meio sem sentido, que hoje eu tenho muito sentido na minha vida, e objetivo de viver da melhor maneira que eu conseguir, aprender com a doutrina, aprender com o Evangelho de Jesus, aprender com o Espírito de Maria, aprender com vocês, meus irmãos. Agradeço muito, agradeço a oportunidade que a Andréia me deu de estar aqui. E assim, eu sou muito pequenina para falar de Maria. Eu teria milhões de outras coisas para falar de Maria, porque simplesmente é um espírito que traz para a gente a mensagem de paz, de amor, de luz. Fica para vocês a reflexão. O que Maria inspira em cada um de vocês? O que eu posso trazer para a minha vida de Maria? O que Maria me ensina? Essa educação que ela deu a Jesus, essa educação que ela trouxe para nós. O que eu posso fazer para a minha vida se transformar? E o que eu posso fazer para trazer essas vivências de Maria para mim? Um beijo para todos vocês, um abração para todos. E vamos cantar agora com o seu Wilson essa música tão especial.
A nossa música vai ser a prece de encerramento, então, desde já, eu já me despeço do pessoal de casa, vai ficar a música, que depois a gente vai dar continuidade no passe, tá bom? Um abraço a todos. Muito obrigada.